No estudo de hoje, nós teremos mais uma exposição das Institutas da Religião Cristã. Vamos comentar mais uma parte, a parte que João Calvino trata do Credo Apostólico, da quarta parte do Credo Apostólico. Creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Essa é a parte que ele vai tratar nessa obra, As Institutas, que é uma instrução para todos os cristãos. João Calvino não inventou moda, ele simplesmente expôs as Escrituras. Você tem alguma dúvida sobre predestinação? Hoje nós trataremos desse assunto, então assista o vídeo até o final, assista esse estudo e você aprenderá mais da Palavra de Deus. O texto básico que nós vamos tratar é o de Romanos, capítulo 8, o versículo 29 e o 30, e diz assim, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Como nós já vimos, as Institutas da Religião Cristã, uma obra do reformador João Calvino, que viveu no século XVI, e foi muito importante para a reforma protestante. Se hoje você é crente, evangélico e confessa doutrinas como a justificação pela fé, é graças a Deus, a sua palavra, e aos reformadores que Deus levantou, que expuseram essa palavra enclausurada dentro dos porões e dos portões da igreja, porque a leitura da Bíblia era proibida. Então nós devemos agradecer a Deus por ter usado a vida desses homens para trazer colunas, doutrinas tão essenciais para a nossa fé. E essas doutrinas são todas bíblicas. Isso que nós temos aprendido aqui. As Institutas da Religião Cristã, nós já vimos isso também, você pode conferir nos vídeos aí anteriores, se dividem em 4 partes. Essa que nós estamos estudando é a primeira edição de 1536, em 4 partes. Primeira parte, ele vai falar sobre a lei, sobre os 10 mandamentos. Segunda parte, ele trata do credo apostólico, que nós estamos vendo, e vamos finalizar hoje. A terceira parte fala sobre a oração, onde ele faz uma exposição também da oração do Pai Nosso. E a última parte trata com referência à igreja, os sacramentos e outras doutrinas concernentes à igreja. Vamos ver então o que Calvino escreve em suas Institutas e nós vamos comentar, explicar alguns trechos para nossa edificação. Acompanhe aí a leitura. Quarta parte. Creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Primeiro, cremos na Santa Igreja Universal, ou seja, no número total dos eleitos, sejam anjos, sejam homens, de homens, quer mortos ou ainda vivos, dos vivos, em todas as regiões em que vivem, ou onde quer entre as nações que se acham espalhados, haja uma igreja e uma sociedade e um povo de Deus. Dela, Cristo, nosso Senhor, é o líder e soberano. Vamos entender essa primeira parte. Creio na Santa Igreja Universal. O que isso significa? Não está falando, é claro, da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Creio na Santa Igreja Católica ou Universal. Essa palavra católica é a mesma coisa que universal, por isso que alguns credos trazem, né, a palavra creio na Igreja Católica. Católica e universal é a mesma coisa.
a palavra católica significa universal. Ou seja, nós acreditamos, nós cremos numa igreja que não está limitada a um local, mas ela está espalhada por todo o mundo. É isso que significa a palavra católica. Então, todo protestante é católico, ou seja, ele acredita que a Igreja de Jesus Cristo não está limitada a um país ou uma região específica. A Igreja de Jesus Cristo está espalhada por todo o mundo. Creio na Igreja Católica ou universal, né? Então é nesse sentido que ele trata sobre isso. E aí ele diz: Cristo, nosso Senhor, é o líder e soberano e, por assim dizer, a cabeça do único corpo. Todos os que, através da bondade divina, foram escolhidos nele antes da fundação do mundo, a fim de que todos possam ser congregados no reino de Deus. Então, isso é muito importante nós frisarmos aqui. A cabeça da igreja é Jesus. E toda a igreja está ligada a Jesus. Não existe ninguém pode se colocar no lugar de Jesus na terra. Nós temos alguns líderes religiosos que se colocam no lugar de Cristo. Por exemplo, o Papa. A Igreja Romana diz que o Papa é o Vicarius Dei, ou seja, o Deus substituto, né? O substituto de Deus. E ninguém pode substituir Jesus, né? Nenhum homem pode se assentar no lugar de Jesus e se dizer o cabeça da igreja, porque a Bíblia nos afirma que somente Jesus é quem governa a sua igreja. A igreja é dele, a igreja não é nossa. Uma vez tocaram o interfone aqui da igreja e aí me chamaram, perguntaram: quer falar com o pastor, né? Aí eu atendi, a pessoa falou assim: o senhor que é o dono da igreja? Eu falei: não, ele não está, mas ele voltará, né? Então, isso a gente precisa ter a noção de que o dono da igreja não é nenhum pastor, o dono da igreja não é nenhum papa, o dono da igreja é Jesus. É ele quem governa a sua igreja e ninguém pode substituí-lo. Vamos ver mais um trecho das Institutas. Ora, essa sociedade é católica, viu que nós falamos, ou seja, universal, porque não poderia haver duas ou três igrejas, mas todos os eleitos de Deus se acham de tal modo unidos e associados em Cristo que, visto que dependem da única cabeça, também se irmanam em um só corpo. Estão ajustados e consolidados, como estão os membros de um só corpo. Estes, na verdade, são feitos um, os quais vivem irmanados em uma só fé, esperança e amor, e no mesmo Deus, chamados à herança da vida eterna. Embora nós tenhamos várias denominações, né, o maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Então, uma igreja que de fato acredita na Bíblia, na Palavra de Deus, no Senhor Jesus, né, o que nós cremos que não haverá separação, né, e não existe separação dos crentes verdadeiros, né. Há uma única igreja do Senhor Jesus. Por mais que tenhamos denominações diferentes, igrejas espalhadas por todo o mundo, as igrejas verdadeiras, aquelas que de fato seguem a Bíblia como a palavra de Deus, administram corretamente os sacramentos e executam a disciplina eclesiástica, são verdadeiras igrejas. E os crentes dessa verdadeira igreja faz parte então do corpo de Cristo, dessa igreja que não pode ser dividida, dessa igreja invisível, dessa igreja que faz parte da igreja de Jesus, né, que é a igreja de Jesus. Aprendemos mais um pouco. Predestinação. E agora? Né? O que diz?
Por conseguinte, o Senhor, quando chama os seus, justifica e glorifica os seus. Nada mais declara senão sua eterna eleição, pela qual ele os destinou a esse fim antes que nascessem. Então, isso é a predestinação. Deus escolheu nele, antes da fundação do mundo, aqueles que ele queria que fossem salvos, né? Então, basicamente dizendo, isso é a predestinação. Porém, o que muitas pessoas não entendem acerca dessa doutrina, mas Deus seria injusto em escolher umas pessoas e deixar outras na condenação? De maneira nenhuma. Deus só se mostra justo e misericordioso. Se Deus enviasse todos nós que somos pecadores, para o inferno, ele continuaria sendo justo, porque é o que nós merecemos. O que todo homem merece é a condenação por conta dos nossos pecados. Então, Deus não é injusto, Deus é misericordioso, porque ele resolveu salvar alguns, né? E aí nós precisamos compreender primeiro a doutrina do ser de Deus, nós precisamos compreender a doutrina da soberania de Deus, né? Como um Deus soberano que criou todas as coisas do nada, que governa, e como esse Deus que sabe, né, e que nenhuma folha cai se não for da sua permissão, vai deixar a salvação eterna dos homens nas mãos dos homens. Então isso é algo que nós precisamos pensar. Outra coisa, nós precisamos de mais oração. Como nós falamos no estudo anterior, Calvino escreve mais sobre oração do que sobre predestinação. Você que tem acompanhado os estudos, olha só o trecho que ele vai dedicar à predestinação nas Institutas. Esse trecho aqui, ele começa a explicar sobre isso. Todos os outros trechos que nós lemos ainda não tinham tratado propriamente desse assunto. E a parte seguinte das Institutas vai falar sobre oração. Então, falta em muitas pessoas oração, falta busca do Senhor, falta humilhação. Nós não somos iguais a Deus. Nós não podemos compreender perfeitamente os mistérios de Deus. Nós precisamos sim, com reverência, adoração, humildade, receber o ensino da palavra de Deus e acreditar no que está escrito. A predestinação é a doutrina bíblica. Livre-arbítrio não é bíblico, né? Procura aí na sua Bíblia a palavra livre-arbítrio e manda para mim. Se você achar, né, eu vou ficar surpreso, porque não tem na Bíblia. Então, essa palavra não está na Bíblia. Predestinação está. Eleição está. Então, é uma doutrina bíblica que precisa ser compreendida. Vamos ler mais um trecho. Por conseguinte, o Senhor, quando chama os seus, justifica e glorifica os seus, nada mais declara senão sua eterna eleição, pela qual ele os destinou a esse fim antes que nascessem. Portanto, ninguém jamais entrará na glória do reino celestial, senão os que foram chamados dessa maneira e justificados, visto que, sem qualquer exceção, o Senhor assim anuncia e manifesta sua eleição em todos os homens a quem ele escolheu. Pergunta: como eu sei que eu sou predestinado? Tem gente que faz essa pergunta. Como eu sei que Deus me escolheu? Primeira pergunta: se você está fazendo essa pergunta, será que eu sou predestinado? É um forte indício de que você tem a fé em Deus. Você acredita em Deus. Se você acredita em Deus, no Senhor Jesus como seu único Salvador, e você tem perseverado na fé cristã, esse é mais um indício, né? Porque ninguém que vem a Jesus vem sem fé. É como nós lemos lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1. Vamos
ler o que diz lá? 1 Coríntios 12, 1. Olha só o que está registrado na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, olha o que o apóstolo Paulo diz: vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser, senão, pelo Espírito Santo. Então, é obra do Espírito Santo no coração do crente a fé em Jesus. Então, se você crê em Jesus, é um indício de que você é predestinado. Claro que Paulo também diz que a gente precisa testar a fé a todo tempo, nos testar. E você pode ter a certeza da sua salvação, se você de fato crê em Jesus e seu coração tem sido confirmado com a graça de Deus. Então isso é muito importante, uma boa pergunta, né? Como saber se eu sou predestinado? Se eu creio em Jesus e se eu me reconheço como pecador que necessito de salvação, necessito de Deus, eu estou no caminho certo. Agora, se você tem vivido uma vida de pecado e você tem achado isso bom, por exemplo, se você tem usado o momento da quarentena, agora que seria um momento para nós buscarmos a Deus, nos humilharmos, e você tem gastado o seu tempo sem nenhuma preocupação, ignorando completamente a vontade de Deus, olha, isso não é um bom sinal, né? Então, aqueles que buscam o Senhor, buscam se arrepender todos os dias e levar uma vida santa. Então, esse é um dos indícios, né? Que aquele que serve a Jesus quer agradar a Deus. Então, é algo natural, não para ser salvo, mas porque a pessoa é salva. Então, isso é um indício forte. A busca pela santificação, a humilhação, isso faz parte da vida daquele que já reconheceu Jesus, que já tem a fé no seu coração. Vamos prosseguir no estudo das Institutas. Com frequência, a Escritura, ao se acomodar à nossa capacidade, só chama eleição de Deus aquela que já se manifestou por essa vocação e justificação. Eis a razão. Com frequência entre o seu povo, Deus nomeia alguns em quem tem operado seus próprios poderes, muito embora não fossem eleitos. Em contrapartida, os que realmente foram escolhidos, ele não pode computar entre o povo de Deus, porquanto ainda não foram declarados como tais. Então vamos entender essa parte aqui. Eleição, né? Embora a Bíblia fala sobre o povo eleito de Deus, né? Nós tínhamos, mesmo entre aqueles que estavam no povo de Deus, pessoas não eleitas, né? O que está dizendo? Há o joio no meio do trigo. Aqueles que são os verdadeiros crentes e aqueles que não são. Assim como no povo de Israel havia, também na igreja primitiva, nós temos a história de Ananias e Safira e tantos outros, né, que se aproximaram de Jesus, como o jovem rico, por exemplo, com outras motivações. Há muitas pessoas que se aproximam da igreja e de Jesus por outros motivos, e não a salvação, né? Então, a essas pessoas que João Calvino está se referindo. Embora o todo possa ser descrito muitas vezes o povo de Deus, nós sabemos que aqueles que são eleitos, aqueles que são predestinados,
não apenas estão entre o povo de Deus, mas Deus os elegeu antes da fundação do mundo, antes de qualquer manifestação de obras. Vamos conferir mais uma parte aqui. Pois aqui Paulo não está se referindo àquela una e imutável providência de Deus, mas está descrevendo os filhos de Deus de maneira tal que possam ser reconhecidos por nós, a saber, os que são movidos pelo Espírito de Deus. Quem é que é movido pelo Espírito de Deus? Que Romanos 8, versículo 1 e o 14. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repare nesse versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então vamos entender. Ninguém aceita Jesus. As pessoas recebem Jesus. É diferente, né? Muitas vezes nós falamos, olha, receba Jesus no seu coração, creia, né? E é claro, na pregação do Evangelho, nós falamos de Jesus. Mas quando a pessoa recebe a Jesus, ela não está recebendo com sua própria força. A fé é um dom de Deus. Então, é até uma questão muito importante, as igrejas sérias, as igrejas reformadas, não fazem apelos. Ah, mas tem igreja que faz apelo, mas isso não é uma prática bíblica, porque o apelo é a palavra, é a própria palavra. E quem convence e quem faz com que o coração seja aberto e quem coloca, infunde, transforma é o Espírito Santo. Então, por força da coerção e pelo emocionalismo, muitos podem ser tomados, né, e levados a tomar decisões erradas, né? Algumas igrejas já batizam o sujeito na primeira vez que viram. Então o sujeito chegou lá na igreja e aí no outro domingo a pessoa já é batizada sem que conheça quem é a pessoa e se ela de fato está na fé. Então isso representa um perigo muito grande, o perigo de se colocar pessoas na igreja que não são crentes, que não são ovelhas, mas na verdade são bodes, né? É claro que não é possível nós identificarmos e sabermos quem é eleito ou quem não é eleito, só Deus quem sabe. Porém, é necessário cuidado da parte dos líderes, dos pastores, né, para que a igreja não cresça com descrentes, mas a igreja tem que crescer com crentes, com pessoas que de fato vieram à igreja, vieram a Jesus pela fé e não interessados em outras coisas, né? Quando a igreja não zela por essa parte da membresia, daqueles que de fato creem no Senhor Jesus, a igreja vai se distanciando do que Deus quer, né? Então, isso é papel da liderança, dos líderes, né? Não apelarem para decisões emocionais, né? Ou de um momento, mas sim pregarem a palavra fielmente e o próprio Espírito de Deus no coração infunde essa certeza de que a pessoa tenha a decisão clara e correta sobre o Senhor Jesus. Então, esse é o nosso papel, pregar. E quem convence é o Espírito Santo, né? Isso não é o que inventei, né? Mas João Calvino está falando isso e com base nas Escrituras Sagradas. É isso que nós estamos tratando aqui. Eleição e reprovação. Além disso, como a igreja é o povo eleito de Deus, não pode suceder que os que já são realmente seus membros finalmente pereçam, ou se percam com um dano irreparável, pois sua salvação repousa em um fundamento seguro e sólido. Assim, mesmo que toda a estrutura do mundo viesse desabar, ela, a salvação, em si,
não poderia tremer e cair. Primeiro, ela tem a ver com a eleição de Deus. Não pode mudar nem falhar, a menos que a sabedoria eterna também fosse de roldão. Então, vamos entender essa parte aqui. A igreja, agora ele está tratando do povo eleito de Deus. E cita o texto de João, capítulo 10, onde Jesus diz que ele é o bom pastor e nenhum lobo pode arrebatar as ovelhas da sua mão. Porque ele é o bom pastor, ele é quem nos preserva, ele é quem preserva essa salvação do início até o fim. É por isso que a salvação é obra de Deus. É por isso que você não pode perder a sua salvação, porque ela não depende de você, não depende das suas boas obras, mas depende sim de Deus cumprir a sua promessa. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus podem descansar porque foram chamados por Deus, foram justificados, foram selados, foram regenerados, serão santificados completamente, serão glorificados. Então, pela força dele, pela força de Deus, é que a nossa salvação é garantida, e não com base nos nossos méritos ou nas nossas obras. Alguém disse, foi até o John MacArthur que disse, se você pudesse perder a sua salvação, você perderia. E todos nós perderíamos. Então, graças a Deus, que em Cristo Jesus, Ele é quem preserva a nossa salvação. Ele quem escolhe e Ele quem desperta o seu povo. É por isso que muitas pessoas têm até conhecimento da Bíblia, muitas pessoas até estudaram a Bíblia, mas há uma diferença muito grande. Aquele que é salvo no Senhor Jesus não tem a Bíblia apenas como mais um livro, mas tem como o livro. E por que muita gente tem a Bíblia, lê a Bíblia e não compreende, não crê em Deus, não crê em Jesus? É porque a obra interna não foi realizada. E essa obra nenhum pregador pode realizar, mas sim apenas o próprio Deus. É a obra da salvação. Vamos estudar mais um pouco. Portanto, eles podem titubear e vacilar e até mesmo cair, porém não contenderão uns contra os outros, porque o Senhor sustentará a sua mão. É isto que Paulo diz, pois os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, aqueles a quem o Senhor escolheu foram entregues ao cuidado e à guarda de Cristo, seu Filho, a fim de que ele não perca nenhum deles, mas os vivifique no último dia. Sob um vigia tão competente, eles podem vaguear e cair, mas seguramente não podem perder-se. O crente pode cair? Pode. O crente pode pecar? Pode. Pode no sentido de que é possível. É possível, né? Não pode no sentido que é certo. Isso que eu estou dizendo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, olhe, cuide, para que não caia. Então, o crente verdadeiro pode até chegar a um ponto onde as pessoas dizem, mas será que ele é crente mesmo? E muitas vezes nós nos perguntamos, sobre os outros, e temos que perguntar sobre nós mesmos. Será que eu sou crente mesmo? E isso é porque pecados têm sido abrigados no coração. Mas uma faxina precisa ser feita, Esses pecados precisam ser deixados para trás e nós precisamos viver em novidade de vida. Assim nós vamos nos certificar melhor dessa salvação. Não estamos dizendo aqui que o crente pode viver uma vida de pecado, uma vida na prática do pecado. Estamos dizendo que o crente, eventualmente, ele pode cair. E se ele não vigiar, ele pode ficar em situações
terríveis durante toda a sua vida. Pecado traz consequência, né? Então, todo pecado traz alguma consequência para a vida, seja financeira, espiritual, conjugal. Então, isso nós precisamos ter certeza. O perdão dos pecados é dado por Jesus. Então, seguramente, é o que diz aqui, nós não vamos nos perder, mas nós podemos cair. Então, o que diferencia daquele que está em Cristo, está perseverando, e daquele que está em Cristo, mas não está perseverando, são as consequências que ele vai receber na sua vida. Por isso, vigie, ore e viva uma vida para Deus. Mais um trecho aqui das Institutas. Além disso, teria sido de tal modo decretado que não houve tempo desde a criação do mundo em que o Senhor não tivesse sua igreja sobre a terra. Também não haverá tempo algum até o fim dos séculos que não tenha precisamente como ele prometeu. Pois ainda que desde o princípio da raça humana, em virtude do pecado de Adão, essa fosse corrompida e viciada, dessa, por assim dizer, massa poluída, ele santifica alguns vasos para a honra. Assim, não há época em que não se experimente sua mercê. Finalmente, de tal sorte temos de crer na Igreja, que, sustentados pela confiança divina, da divina bondade, estamos certos de que fazemos parte dela e que, já justificados em parte com os demais eleitos de Deus, com os quais já fomos chamados, temos de confiar que seremos perfeitamente justificados e glorificados. Explicando mais um trecho aqui. Aqui, Calvino está nos lembrando sobre a depravação da raça humana. E isso aconteceu lá em Adão, né? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu uma ordem expressa para ele, que de toda árvore do jardim poderia desfrutar livremente, se alimentar, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como diz em Gênesis capítulo 3, como está registrado, Adão pecou, comendo o fruto, e assim ele trouxe não só para ele, mas para toda a humanidade essa depravação, porque Adão era o cabeça representante da humanidade, né? É por isso que todo homem tem pacto com Deus. Se você nunca ouviu falar sobre isso, é hoje que você vai ouvir falar. Todo homem, crente ou descrente, tem um pacto com Deus. Mesmo os descrentes? Sim, mesmo os descrentes. Porque o nosso pai, Adão, nos representava, nos representa, né? Aqueles que estão sob esse primeiro pacto. Então, o que foi esse pacto? Foi o pacto das obras, onde Deus precisamente afirmou o que aconteceria se Adão comesse do fruto. Tendo ele comido do fruto, ele encerrou toda a humanidade nesse pecado, né? Por isso que toda a humanidade caminha atrás de Adão por conta disso, por conta do pecado original. Lá em Romanos 5,12 nós lemos sobre isso. Nós podemos ler aqui, Romanos capítulo 5, versículo 12, que nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, nosso representante. Por isso que toda a humanidade está encerrada no pecado de Adão. E a consequência é a morte. Consequência dessa desobediência é a morte. Ou seja, toda a humanidade está sentenciada à morte. Esse é o primeiro pacto. Todo homem está num pacto com Deus. E agora, o que faremos, né?
Eis que Deus fez um novo pacto, agora com um novo Adão, um novo representante, Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá eternamente, terá a vida eterna. Então isso nós aprenderemos ainda hoje nesse estudo. Jesus é o nosso representante desse pacto. E agora, ele que cumpriu perfeitamente esse pacto com Deus, ele nos representa. Ele morreu a morte de cruz em nosso favor. E assim garantiu para nós também, com os seus méritos, a vida e a salvação. Então estamos sob um segundo pacto. Ou você está sob o primeiro representante, na morte de Adão, que Adão trouxe para os homens, ou você está sob o segundo, último representante, que é Jesus, e na vida e na salvação. É isso que a palavra de Deus nos diz. Vamos aprender um pouco mais olhando aqui as institutas da religião cristã. Os eleitos não podem ser reconhecidos por nós com segurança de fé, mas a Escritura nos descreve certas marcas seguras, como se afirmou previamente, por meio das quais possamos distinguir os eleitos e filhos de Deus dos réprobos e alienados, conquanto Ele queira que assim os reconheçamos. Então vamos entender essa parte. Não é possível, nós sabemos quem é eleito e quem não é. Olhando, não existe uma placa na testa escrita assim, eleito, isso aí é eleito, isso não é possível. Mas há algumas marcas, algumas características que mostram que uma pessoa é eleita por essas características, Então vejamos quais Calvino cita aqui nas Institutas. Todos os que professam conosco o mesmo Deus, o mesmo Cristo, mediante profissão de fé, exemplo de vida e participação nos sacramentos, devem, por alguma espécie de critério de amor, ser tidos como eleitos e membros da Igreja. E devem ser assim considerados, mesmo quando alguma imperfeição resida em seus costumes, já que ninguém aqui se mostra perfeito. Contanto que não se gloriem e se comprazam em demasia em seus vícios. Então vamos entender essa parte aqui. Então, uma pessoa que crê no Senhor Jesus, uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que participa dos sacramentos, uma pessoa que procura viver bem com o Senhor, com seus irmãos, que nega o seu eu. Essa pessoa é tida como um eleito. Nós não podemos dizer que essa pessoa não tem a salvação dada determinada atitude ou pecado que possa existir na vida da pessoa. Então, não cabe a nós a condenação, cabe a nós sim a mensagem da esperança e a mensagem da salvação. E claro, a disciplina eclesiástica em determinado pecado que foi cometido. Aqui Calvino vai tratar também nessa sessão adiante. Vamos ver. E no que diz respeito a eles, deve-se esperar que, pela benéfica diretriz de Deus, avancem cada vez mais, até que, despojados de toda imperfeição, alcancem a eterna bem-aventurança dos eleitos. Porque, por essas marcas e por esses traços, a Escritura nos delineia os eleitos de Deus, os filhos de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, a fim de que sejam discernidos por nós. Mas aqueles que não concordam conosco sobre a mesma fé, ou ainda têm uma confissão em seus lábios, negam a Deus por suas ações,
a quem confessam com sua boca, como aqueles a quem vemos perversos e perdidos por toda a vida, embriagados pelo desejo de pecar e completamente despreocupados com a própria perversidade, todos estes se revelam por seus traços no presente, não são membros da igreja. Então, veja só, o que Calvino está falando é o seguinte, né? As marcas dos eleitos, né, se reconhecem pela santificação, uma vida santificada. É claro que não existe perfeição nessa vida, mas se alguém se diz cristão e ignora completamente os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, acha que não precisa melhorar em nada, que não precisa de ninguém, que a opinião dele ou dela basta, é suficiente, que a sua fé o garante, que a sua linhagem familiar o garante para a salvação, essa pessoa não é membro da igreja verdadeira. É sim um convencido, não um convertido, porque aquele que se converteu ao Senhor procura fazer a vontade de Deus e não fazer a própria vontade. Então, se você tem perseverado não numa vida de santidade, mas perseverado nos seus pecados, ignorado a vontade de Deus, ignorado a palavra, ignorado a vida de oração, nesse tempo de quarentena você tem se revelado mais pecador do que nunca, tem alguma coisa errada, né? Então, não é membro da igreja coisa nenhuma. Isso também se mostra muitas vezes, né? Mesmo a mesma frequência que nós tínhamos na igreja, nós estamos tendo nos cultos online, né? Nas mensagens, na verdade. Cultos online não, mensagens transmitidas. Dá para saber quem está assistindo, né, e quem não está assistindo. E geralmente quem está assistindo é quem frequentava a igreja. Então, olha só, né, esse período deveria ser levado para que as pessoas voltassem mais para Deus. Mas temos visto que, mesmo nesse período, são as mesmas pessoas, né? São as mesmas pessoas que estão na igreja de forma presencial, têm assistido, têm participado dessa forma que nós temos visto. Então, devemos orar que Deus tenha misericórdia e trate com aqueles que não têm perseverado na palavra nesse momento. Olha só o que ele fala sobre a excomunhão. O que a gente faz com essas pessoas então? Olha o que ele fala aqui. Para esse fim, tem-se instituído as excomunhões, a fim de que esses sejam repelidos e expulsos da congregação dos crentes, que, sustentando falsamente a fé, mediante a indignidade de vida e a desenfreada licença de pecar, nada mais são do que um escândalo para a igreja e, portanto, indignos de se gloriar no nome de Cristo. Em primeiro lugar, para que sejam nomeados entre os cristãos com exprobação a Deus, como se sua santa igreja fosse uma conspiração de malfeitores e de homens publicamente perversos. Em segundo lugar, para que, mediante frequente intercâmbio, não corrompam os demais pelo exemplo de uma vida perversa. E, finalmente, para que comecem a se arrepender, confusos pela vergonha desse arrependimento, ao menos aprendam a abrir os olhos. Então, olha só o que Calvino está tratando aqui nessa parte. A disciplina eclesiástica é necessária, faz-se necessária. Não pode uma pessoa se dizer crente e achar que tem licença para pecar, né? Que pode continuar uma vida de pecado e publicamente defendendo coisas contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus, e achando que não vai ter consequência. Isso pode gerar problemas no corpo de Cristo para aqueles que já estão na igreja. Então, como que os de fora vão distinguir
os crentes dos descrentes, se aqueles que se dizem crentes fazem as mesmas coisas que os descrentes e permanecem pecando, mesmo depois de alertados das suas práticas, e assim, qual a diferença dos crentes para os descrentes? É necessária a disciplina. Até para aqueles que estão na igreja não praticarem os mesmos atos, né? Então, hoje, em muitas igrejas, né, se perdeu a questão da disciplina eclesiástica, se perdeu essa questão da correção, e as pessoas ainda ficam zangadas, nervosas quando são corrigidas, né? Muitos não aceitam ser corrigidos. Isso é um problema. Isso é uma atitude de quem não é crente, porque quem é crente vai se humilhar, vai receber a correção, vai abaixar a cabeça, vai receber a disciplina, vai permanecer na igreja e depois vai ser restaurado. Então, para isso que serve a disciplina, e nas institutos vocês podem ler, né, Calvino dedica uma parte falando sobre isso, como tratar a pessoa que foi disciplinada, né? Nós não estamos dizendo que vamos ignorar a pessoa, pelo contrário, vamos dar todo o suporte espiritual, né, e oferecer para que a pessoa se restaure. Mas se a pessoa, após ser ainda disciplinada, continue sem vergonha na cara, expressão a gente falar, né, sobre isso, então não há o que fazer senão ser excluída mesmo da igreja, né? É por isso que nossa Constituição, nosso Código de Disciplina, na Constituição da Igreja, prevê também com relação aos membros faltosos. Então, uma pessoa de paradeiro conhecido, né, onde a gente sabe, onde mora, o que faz, e não frequenta a igreja, não está assistindo aos trabalhos, essa pessoa pode ser excluída do rol de membros. Pois como é que nós vamos falar até para outros, né? Não, vamos estar juntos, vamos aprender a palavra de Deus, vai lá na igreja, e a pessoa chega e o próprio membro da igreja não está. Então é necessário, né, que nós tenhamos uma compreensão sobre esse assunto, sobre disciplina, e isso se faz necessário na igreja. Vamos ver mais uma parte que Calvino fala disso aí. E desse arrependimento, ao menos aprendam a abrir os olhos, né? É para isso que serve a disciplina eclesiástica. Comunhão dos santos, outro tópico. Da mesma forma, cremos na comunhão dos santos, ou seja, na Igreja Católica Universal, todos os eleitos que com verdadeira fé cultuam a Deus juntos, mantêm comunhão recíproca e participação em todos os bens. Mas a comunhão dos crentes visa aquele fim que podem partilhar entre si com bondade, devida caridade, de todos esses bens, quer do espírito, quer do corpo, conquanto seja justo e segundo as demandas do uso. E, obviamente, qualquer que seja o dom de Deus reservado a cada um, na verdade, todos realmente participam dele, ainda que, pela dispensação de Deus, ele tenha sido dado especialmente a um e não a outros, justamente como os membros de um corpo partilham em si, mediante alguma sorte de comunidade, não obstante cada um tenha seu dom particular em ministério distinto, porque, como já dito, são unidos e agrupados em um corpo. A comunhão dos santos, né? Há um corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 vai tratar bem desse assunto, e esse corpo, a cada um dos membros do corpo tem uma função, né? Assim como a mão tem a função, vai falar sobre isso, então, o pé tem a função, né? Cada um faz parte desse corpo de Cristo com os dons e talentos dotados por Deus, são dádivas de Deus. Assim, Paulo conclui, né, dizendo, são todos apóstolos? Não.
São todos mestres? Não. Têm todos dons, os mesmos dons? Não. A cada um Deus distribuiu segundo o seu querer. Por isso que na igreja nós não temos um pastor com dons e uma igreja que assiste. Em muitos lugares nós vemos isso, né? E muitos pastores procedem de forma errada ao tomar todo o trabalho e colocar todo o trabalho nas suas costas, achando que eles precisam fazer de tudo. E isso não está certo, né? O pastor precisa executar o seu dom, que é preparar as pessoas para que cada pessoa trabalhe segundo o seu dom, sirva de acordo com o seu dom. Então, o pastor agindo como um instrutor, como um professor, como aquele que ensina e aquele que leva a palavra de Deus às pessoas, e cada um executando o seu dom, aquilo que Deus concedeu, né? E não uma igreja levada apenas pelo pastor. O pessoal gosta até daquela figurinha, né? O motorista empurrando o ônibus e um monte de gente lá no ônibus dizendo: vai, motorista. E alguém disse, né? Aquele lá é o pastor, né? Muitos acham que é o pastor que leva a igreja nas costas. Não, os pastores passam. Vem um pastor, depois vem um outro, mas o importante é que a igreja esteja alicerçada em Cristo, na sua palavra, na sua liderança, porque assim a igreja continua. Independente do pastor, né? O pastor tem a sua função, mas a igreja continua trabalhando. Próximo tópico, aqui, remissão dos pecados. Cremos no perdão dos pecados, ou seja, pela divina liberalidade, interposto com o mérito de Cristo, o perdão de pecados e a graça vem a nós, que já fomos adotados e enxertados no corpo da igreja. Mas o perdão de pecados não é dado de outra fonte, nem por uma outra razão, pois fora dessa igreja e dessa comunhão dos santos não há salvação. Então vamos tratar primeiro do perdão dos pecados. Só Jesus pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Nenhum homem pode dizer: os teus pecados estão perdoados, a não ser Deus. É por isso que aqueles que não acreditavam ser Jesus Deus ficaram escandalizados, né? Em alguns textos da Bíblia, onde Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Porque só Deus pode dizer isso. Nenhum sacerdote de Roma pode dizer: os teus pecados estão perdoados, como se pela sua própria voz, pela sua própria vontade, segundo o seu próprio querer, ele tivesse o poder de perdoar algum pecado. Só Deus pode perdoar pecados. Por isso que os pecados são confessados diretamente a Deus. Até nesse período de quarentena, o Papa surpreendeu novamente a Igreja Romana, dando uma declaração de que os pecados podem ser confessados diretamente a Deus nesse período de quarentena, porque as pessoas não podem frequentar, né, o confessionário. Mas isso, para o Papa, isso para os padres, isso não é novo, isso é bíblico. Isso é bíblico. Nós não precisamos de nenhuma pessoa como mediador, a não ser Jesus. Então podemos ir a Ele diretamente e confessar os nossos pecados diretamente, né? E é só Deus que nos perdoa. Nenhum homem pode dizer: os teus pecados estão perdoados. Devemos sim perdoar pecados que nós cometemos uns contra os outros. Isso nós podemos, mas os nossos pecados também são cometidos a Deus, né? São contra Deus, e só Ele que pode perdoar pecados. A sentença vem de Deus, não vem do homem. Uma parte muito importante. Outra parte que precisamos frisar aqui é essa: pois fora dessa igreja e dessa comunhão dos santos não há salvação. Então, primeiro, nós somos salvos unicamente por Jesus. Fora da igreja não há salvação. Como que a gente entende isso? Mas
pastor, e a pessoa que mora lá na selva amazônica, né? E aí vai o missionário e prega para a pessoa e acontece uma calamidade, a pessoa morre. Não seria como aquele ladrão da cruz, né? Que não teve oportunidade de fazer parte da igreja? Nós não estamos falando aqui de exceções, estamos falando aqui da regra. E a regra é: fora da igreja não há salvação. Aquele que crê em Jesus, aquele que recebe Jesus como Salvador, procura servir a Jesus. Isso é mostrado pelas Escrituras, né? A pessoa nega a sua cruz e segue a Jesus. Nós estamos falando daqueles que não têm oportunidade, estamos falando daqueles que sim, moram perto da igreja, tem várias igrejas sérias, que seguem a palavra de Deus e não frequentam a igreja por negligência, por seu próprio pecado, né? A título de comodidade. Então essas pessoas não são seguidores de Jesus. Se é alguém que segue Jesus, vai ser uma pessoa que vai querer fazer algo, né? Então não estamos falando aqui das exceções de pessoas que não puderam fazer, mas sim daqueles que podem. Por isso a regra é essa: aquele que serve a Jesus, com certeza ele vai buscar servir a Deus de forma visível, para que todos vejam, e isso se faz também na igreja. Então, fora da igreja não há salvação. Essa afirmação é bíblica, né? Fora de Cristo, e Cristo convoca que todos aqueles que creem no seu nome obedeçam os seus mandamentos. E um dos mandamentos da palavra de Deus é você pertencer, né, à igreja. A igreja somos nós, sim, mas você pertence também ao povo de Cristo. Você se arrola no número dos crentes da igreja. Isso é determinado pelas Escrituras. Quando nós vemos lá em Atos 2, o que aconteceu? Foram acrescentados 3.000 pessoas à igreja. E o texto diz, claro, que foram acrescentados. Por que foram acrescentados? Porque foram contados. Foram contados quantas pessoas estavam ali se rendendo a Jesus naquele momento. Ou seja, aquele que pertence a Jesus faz parte de um povo. Apesar de eu ser a igreja, você ser a igreja, nós somos a igreja, o povo de Deus. Aquele que foi reconciliado com Deus, foi reconciliado também com seu irmão. Ninguém vive sozinho. Ninguém pode fazer nada sozinho, né? Precisamos uns dos outros como membros de um corpo, trabalham juntos, né? A mão não pode trabalhar divorciada da outra mão. Assim também, nosso corpo de Cristo trabalha junto, por isso é um corpo. Né? Não se pode ser salvo fora do corpo, né? Então, aquele que faz parte e crê no Senhor Jesus, busca ser parte do corpo, busca ser parte da igreja, se submete à liderança da igreja. O recado que os desigrejados passam para muitos é que não precisam se submeter. Mas não é a Bíblia que diz, nos ensina: honra teu pai e tua mãe? Esse princípio não fala de submissão? Os desigrejados não querem se submeter. Eles não querem estar sob uma liderança. Eles não são corrigidos. Quem vai corrigir alguém que não está na igreja? Quem vai chamar a atenção de uma pessoa que não está na igreja? Então, é natural que o crente, e essa é a regra, o crente que serve a Jesus busca um lugar para servir. E isso se faz na igreja. No momento que nós estamos vivendo, temos visto as mensagens pela internet, e isso é bom que tenhamos mensagens e realmente recheemos a internet de coisas boas, de mensagens da palavra de Deus. Mas quando isso passar, meus irmãos, nada substitui a nossa reunião presencial e o povo de Deus junto no mesmo lugar, né? Então fica aí mais uma meditação para a gente aprender. Creio na ressurreição da carne.
Cremos na ressurreição da carne, ou seja, sucederá que todos os corpos humanos, a um e ao mesmo tempo, ressurgirão da corrupção para a incorrupção, da mortalidade para a imortalidade, e mesmo os que morreram previamente receberão sua carne, não importa se foram devorados por vermes ou deteriorados na terra, ou reduzidos a cinzas, ou dispersos de alguma outra maneira, mas os que ainda sobreviverem naquele tempo também se despirão da corrupção de sua carne. Todos, mediante súbita transformação, receberão uma natureza imortal, deveras os píos, os crentes, para a glória da vida, e os réprobos para a condenação da morte. Então aqui fala sobre a doutrina da ressurreição. Ressurreição é bíblica, diferente de reencarnação, que não é bíblica. Ressurreição, o homem constituído de corpo e alma. No momento da morte, há um rompimento dessa unidade psicossomática, ou seja, do corpo e da alma. Há um rompimento. O que é a ressurreição? A alma retornará a um mesmo corpo. Mas e se esse corpo foi devorado por feras? E se esse corpo foi decomposto completamente na terra? E se esse corpo foi cremado, foi de qualquer maneira, qualquer possibilidade, o corpo se fará, novamente, mas com uma característica da imortalidade. Esse corpo não vai morrer mais. Então é isso que significa a doutrina da ressurreição. As almas retornarão para o mesmo corpo. Aqueles que estiverem vivos também vão se despir da sua mortalidade e se revestir de uma imortalidade. Então, se você estiver vivo no momento da vinda de Cristo, você não passará pela primeira morte, a morte física. Você será transformado. E aqueles que já tiverem morrido serão ressuscitados. Então, isso acontecerá no último dia, que vai ser o dia final. Nós estamos vivendo os últimos dias, não por conta do coronavírus, Estamos vivendo os últimos dias desde o Pentecostes, desde quando a profecia de Joel foi dita, expressa lá na pregação do apóstolo Pedro, lá em Atos 2. Ali nós começamos a viver os últimos dias, mas o último dia virá quando Jesus retornará conforme prometeu e assim vai executar tudo que ele cumpriu. O próximo tópico é creio na vida eterna, ressurreição da carne na vida eterna. Sem dúvida, devemos crer de tal modo na comunhão dos santos e no perdão dos pecados, respectivamente, na ressurreição da carne e na vida eterna, que, confiando na bondade do Senhor, estabeleçamos como indubitável, sem dúvida, que todas essas coisas nos sucederão juntamente com todos os santos. E, a fim de significar com certa e inabalável a veracidade de todas essas coisas, e a fim de que todos confiem mediante essa fé, cada um estabelecendo para si que o Senhor é seu Deus, Cristo seu Salvador, e aguardando a ressurreição de sua carne e a vida eterna, toda a confissão se conclui com a palavra Amém, a marca da certeza dessa prova. Amém sempre é assim seja. Amém sempre é verdade. Amém não pode ser usado para uma pergunta, porque a palavra amém significa a confirmação. Então, essa palavra é usada muitas vezes, A pessoa deu a Bíblia, não sei o que, amém.
né? Mas é sem sentido usar o amém, que é confirmação, para algo perguntando, né? Então, se você não achou a Bíblia, quer perguntar para os irmãos se não acharam a Bíblia, pergunte, todos acharam, né? Não use o amém, porque amém é a firme testemunha da verdade. Tem Apocalipse, Jesus é chamado de o amém, né? Ele é fiel testemunha, ele é testemunha verdadeira. Então não podemos usar algo que fala de verdade, de confirmação, para dúvidas, né? Então isso é muito importante nós entendermos. Creio na vida eterna. A vida não termina aqui, a vida continua. Dúvidas sobre esse estudo, dúvidas sobre essa parte do credo apostólico, você pode enviar aqui nos comentários ou também pelo WhatsApp, que nós responderemos. Fica hoje então mais um estudo das Institutas da Religião Cristã. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Deus nos abençoe ricamente.